E aí, pessoal, o assunto que a gente vai estudar agora, né? Sétimo ano tá ali, ó, humanismo e renascimento, certo? Essas duas coisas estão juntas, mas não são a mesma coisa. Eles estão ligados, não se separam, certo? Mas são coisas bem diferentes, né? Então, o renascimento é o período, renascimento, tá nascendo de novo. Mas para nascer de novo precisa ter morrido. Então, a gente vai ter esse nome aí, renascimento, porque a turma dessa época aí achava que a Idade Média tinha sido a Idade das Trevas, que tudo tinha morrido, o conhecimento, as cidades, o comércio, e que tudo isso estava renascendo na época deles. Isso é, em parte, verdade e em parte não. Na verdade, isso não é muito preciso, né? Já existia comércio, mas de fato rolou um boom do comércio por vários motivos, por conta da ligação entre a Europa e o Oriente, com as cruzadas, depois, junto com isso também, uma maior produção agrícola, por conta de novas técnicas que fez uma produção muito maior. E aí a galera com dinheiro vai fazer o quê, né? Vai gastar com conhecimento, vai gastar com arte, vai gastar com cultura, e aí isso vai ampliando as coisas. Inclusive porque começou a haver esse fluxo de coisas, né, filosóficas, de conhecimento entre o Oriente e o Ocidente, e o pessoal do Ocidente também desenvolveu algumas coisas. Qual é a grande questão? Quando você inventava alguma coisa nova, se a igreja não gostasse, você era cortavam a tua cabeça ou te queimavam, né? Que era para ser mais divertido com você gritando lá, ah, tô queimando. E aí, no Renascimento, esse pessoal vai conseguir não ser queimado, vai sobreviver. E aí esse conhecimento vai crescer, né? Novas coisas vão sendo inventadas, novos conhecimentos, matemática vai dar um boom nessa época na Europa. Não que eles tivessem inventando a matemática, mas estavam trazendo do Oriente e de outros lugares conhecimento matemático que antes não podia ser discutido, entre outras coisas. Por exemplo, os gregos são politeístas, então eles são condenados ao inferno, então nada que vem deles presta, o que não é exatamente verdade, porque, por exemplo, eles, né, na Idade Média, mantinham vários filósofos gregos, mas vários eram proibidos de fato. Né? Mas, por exemplo, Platão era lido, né, na escola, na, nas produções nos monastérios, né? A obra de Platão ela era reconhecida. Você tem, por exemplo, São Tomás de Aquino e outros filósofos que também eram conhecidos, né? E que estavam lá, existiam, então existia um conhecimento. Mas, de fato, vai ter um boom, vai ter uma diversificação. Bem, vai rolar, além desse renascimento cultural, filosófico, vai rolar também o renascimento do comércio. Né? Então, o comércio vai gerar muito dinheiro. O pessoal lá, tá, tenho muito dinheiro, vou comprar uma fazenda. Não, não pode. Por quê? Porque a terra só podia ser da igreja ou dos nobres. Mas aí começaram a criar espaços para essa classe de comerciantes rica, chamados burgos, né, que são as cidades. Né? Por isso se fala de burguesia, são as pessoas que moram nos burgos, né, os burgueses. Bem, esses burgos vão ser o local onde essa turma do comércio vai morar, e é nesses burgos também que vai rolar essa efervescência, esse renascimento da cultura e da filosofia. Por quê? Como você não tinha sangue nobre, como você não podia dizer, eu sou um cara importante, você sempre era um Zé Ninguém, você tinha que mostrar que era importante de outras formas. Então, vou mostrar que eu sou importante, que eu sou o cara, porque eu sou um cara que tem conhecimento. Então, vou fazer meu filho estudar para ele poder se destacar. Vou construir uma casa aqui fenomenal, um paço, né, um palacete, e aí vou contratar artistas para esculpir a minha escada, para pintar minha casa, enfim, fazer um palacete. Aí quando olhar, as pessoas olham, pô, esse cara não é ninguém tem uma casa dessa, e eu morando naquele castelo medieval escuro. Enfim, a turma queria se destacar de alguma forma. Então, isso vai acabar gerando o quê? Gerando mais dinheiro para os artistas,
que vão poder investir nesse conhecimento artístico, aprimorar a sua arte, vão ganhar dinheiro também, mas também vai rolar um crescimento das cidades. Por quê? Porque a cidade vai começar a ficar mais bonita, porque o cara, para se amostrar, além de fazer um palácio para eles, eu vou mostrar que eu tenho dinheiro mesmo. Hoje o pessoal compra 10 Ferraris, uma de cada cor para sair, né? Dia sim, dia não, com uma cor diferente. Naquela época a galera eu vou construir uma praça no meio da cidade, ou seja, pegar um terreno que eu não vou morar e eu vou construir uma praça para a cidade. Vou construir uma fonte, um chafariz, vou construir um jardim. Então as cidades vão crescendo, vão desenvolvendo, vão melhorando nesse aspecto, e esse é chamado de renascimento urbano. Né? O renascimento comercial é o do comércio, o renascimento filosófico-cultural é o das artes e da filosofia. Né? É uma fase de transição. Tem aqui, ó, Dom Quixote de la Mancha. É um romance, certo? De 1400, por sem a data agora, mas é um romance uma novela, na realidade, novela de Miguel de Cervantes, espanhol, e que é uma obra que marca bem, né, a perda da, do prestígio da nobreza. Né? Resumindo, Don Quixote é um nobre, pobre, lascado, que vive numa época em que o comércio, os comerciantes já dominam, mas ele continua lá preso naquela ideia de que a nobreza que é importante, e que aí ele sai com um servo, Sancho Panza, né, para viver aventuras e para restaurar a dignidade, a honra e tal, e tal, e tal. Don Quixote é um livro massa para todo mundo ler. É um romance que tem mais de 400 anos e que vale muito a pena. Mas você tem, por exemplo, Shakespeare na Inglaterra, né? Com Romeu e Julieta, por exemplo. Romeu e Julieta é um romance basicamente renascentista. Né? Você tem o quê? Você tem uma história que se passa numa cidade, que isso não acontecia na Idade Média. Por quê? Porque quem era importante eram os nobres, então quem era o mocinho é um nobre. Então ele mora onde? No castelo, que fica onde? Afastado, no campo. Então os romances da Idade Média não se passavam na cidade. Então, o Shakespeare vai ser um romance, né, no caso Romeu e Julieta, um romance típico renascentista que se passa na cidade, porque os principais personagens, Romeu e Julieta, são da família Montecchio e Capuleto, Capuleto, que são famílias burguesas, comerciantes, né? Se passa uma cidade, com questões ali. A própria questão lá do romance entre eles é uma coisa muito renascentista, que não rolava na Idade Média. Né? Ninguém estava se preocupando se a menina está apaixonada ou não pelo rapaz. Importa que o pai mandou ela se casar com outro nobre e ele vai lá e se casa. Né? Então, Romeu e Julieta traz também essa outra questão que tem a ver com o Renascimento. Bem, não é só na literatura que a gente vai ter o Renascimento. A gente tô aqui, ó, História da Arte, uma coleçãozinha que eu tenho. E aí eu trouxe algumas coisas para vocês verem, algumas coisas, coisa fantástica. Né? Essa pintura aqui, ó, do Sandro Botticelli. Sandro Botticelli. E aqui a gente tem, certo? O Nascimento de Vênus, certo? Nascimento de Vênus é essa tela não, isso é um afresco, tá? Pintado na parede. Você tem aqui, ó, a Vênus nascendo de uma concha, essa imagem, até isso aqui também, ó, soprando o vento, certo? São divindades, ninfas, não é isso? Então, isso aqui não é a tela, não é a imagem completa, é um recorte, certo? Mas são temas o quê? São temas gregos. Se você pintasse um negócio desse na Idade Média, meu amigo, você era queimado vivo. Por quê? Porque você não estava pintando nada de Deus, nada bíblico, nada da igreja. Então, essa liberdade com outros temas vai ter a ver com esse renascimento, com esse humanismo, que é um retorno à cultura greco-romana, uma releitura da cultura greco-romana, certo? Mas aí a gente vai ter outras questões. Por exemplo, aqui é outra história. Outra questão do tema greco-romano, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó,
é o Cupido, tá vendo a asinha dele aqui? Aqui embaixo, ó, uma máscara do teatro grego, certo? Essa figurinha aqui, ó, tem as pernas de leão aqui por baixo, tudo deformado, certo? Então você tem aí vários temas de mitologia grega sendo pintados, certo? Na arte europeia nesse período do Renascimento. Falei, né, questão aí do renascimento urbano também, ó. Isso aqui, ó, a construção, a arquitetura, né, esse domo, essa coisa fantástica, certo? É do Renascimento também. Você tem todo um cálculo de engenharia que não existia na arquitetura românica. Veja, não é romântica, românica, que vem da Idade Média, vem dos romanos e que passa por boa parte da Idade Média e que é basicamente uma arquitetura muito pesada, fechada, porque ela é baseada em arquitrave. O que é isso? Você tem colunas e uma viga. Então, se você vai construir uma coisa em cima, essa viga tem que ser grossa para sustentar, e as arquitraves, né, que são as colunas, aliás, tem que também ser bastante resistentes para aguentar o peso. Então, isso limitava bastante a construção, dava um aspecto fechado, pesado, que você não conseguia abrir grandes janelas, porque era tudo de pedra, e se você abrisse uma janela, você tinha um vão aberto que tinha que segurar, né, o peso da construção em cima. E aqui você vai ter um desenvolvimento dos arcos, né, vários tipos de arcos, que vão permitir você fazer uma construção bem mais leve, que é um avanço bastante significativo da matemática e da engenharia, né? A matemática estava presente nessa questão da razão das formas geométricas, vão estar presentes também aqui, ó, na arquitetura. Vê que é tudo agora ornamentado geometricamente, com desenhos geométricos, com cálculos e tudo mais, tá certo? Então, isso é bem típico do Renascimento, que vai para a posteridade. Eu trouxe aqui duas figuras, né, duas imagens aqui, talvez as mais famosas do Renascimento, todo mundo conhece, né? A Mona Lisa, La Gioconda, né? Obra de Leonardo da Vinci. E aqui um pedacinho da Capela Sistina. Essa aqui é a cena do juízo final, mas tem a da criação também lá do Adão e Eva, que é mais famosa. Aqui eu trouxe também, ó, uma escultura, La Pietà, de Michelangelo. Pietà, se você procurar Pietà, você vai encontrar dezenas de estátuas, de esculturas feitas sobre essa cena. Pietà é piedade, tá? Então, sempre que você tiver uma cena de Maria, né, segurando e cuidando do Cristo morto, né, o corpo de Cristo, não o Cristo morto, né, teoricamente ele nunca morreu, mas enfim, o corpo de Cristo, então, fazendo a piedade, né, limpando o corpo para ele poder ser enterrado. Então, isso se chama piedade. O pessoal chama, a gente fala piedade, mas piedade é isso, é o tratamento dos mortos, tá? Antigamente era isso. Hoje em dia tem outro significado a palavra. Mas, enfim, o Renascimento vai ter não só Michelangelo, vai ter, ó, Frangélico, que é um outro pintor. Giotto, esse cara aqui vai ser professor de Sandro Botticelli, o velho, que tem o Botticelli o novo, que é o filho dele também, certo? Então são mestres das artes. Tiziano, vejam, essas pinturas aqui, elas são do Renascimento, não se fazia pintura assim, essas são tinta a óleo. E antigamente não existia tinta a óleo, foi desenvolvido isso depois. Essa questão aqui, ó, de sombra e claridade também é técnica desenvolvida no Renascimento, que vai ser aperfeiçoada, né, no Barroco. Essa questão de profundidade, você parece que está vendo o volume da pessoa, isso também não era feito na Idade Média, né? O Leonardo da Vinci, né, com uma virgem, o Michelangelo, né, obras de Michelangelo, e aqui, né, também Rafael. Eu não tenho nenhuma imagem lá do Donatello para completar as Tartarugas Ninja, mas as Tartarugas Ninja são uma homenagem a esses artistas do Renascimento. Então, eu espero também que vocês tenham ficado curiosos para saber mais sobre o Renascimento, sobre o humanismo, no material que eu vou disponibilizar mais tarde.